para falar de um assunto que é pesadíssimo. Estou recebendo aqui ao vivo advogado Dr. Conrado para falar desse caso que marcou o Sorriso, não de uma forma positiva, né? Essa tragédia que marcou a família também e que mãe e filhas foram brutalmente assassinadas, tiveram seus corpos violados por um pedreiro. Um homem que, segundo informações, já estava aí com mandado de prisão em aberto, já tinha cometido outros crimes e acabou tirando a vida de mãe e filhas, e 3 filhas. O Dr. Conrado está aqui justamente para falar sobre esse assunto. Segunda-feira houve uma determinação dizendo que Gilberto Rodrigues dos Anjos será julgado através do júri popular. É isso mesmo, Dr. Conrado? Bom dia. Bom dia a todos. Na decisão do juiz, essa decisão pronunciou o Gilberto. Então, ele irá responder perante o Tribunal do Júri aqui da Comarca do Sorriso. A população do Sorriso será responsável por julgar Gilberto nesse caso em si. Só para recapitular essa história, eu sei que marcou muito a todos que aqui moram e também, digamos, até o Brasil inteiro. A notícia repercutiu nacionalmente, né? Ele matou mãe e filhas e estuprou 3 das vítimas. 3 Foi das isso? vítimas, isso. Foram 4 homicídios, 3 deles através de esgorjamento, enfim, a facadas. E também a Melissa, a filha mais nova, ele sufocou através de asfixia, ele matou ela. Assim, não tem precedentes com relação a esse tipo de crime. Eu atuo em outros casos, até com mais vítimas, uma situação no Paraná com 5 vítimas, mas não se compara ao que foi visto aqui em Sorriso. Eu tive acesso à cena dos fatos, vi a situação da cena do crime. É um absurdo, assim, o que elas passaram, o que enfrentaram naquele caso. A tentativa de se manterem vivas. O que o Gilberto fez ali foi coisa de inimaginável. Nós, como pessoas comuns, não conseguimos nem cogitar a possibilidade de cometer um tipo de crime desse. O que ele fez foi realmente absurdo, coisa de, acho que nenhum animal faria. Doutor, certeza, né? Teve acesso aos autos, às fotos. Exatamente. Então, imaginando ali, analisando as fotos, então elas lutaram muito para sobreviver? Até pela cena, não levando só em consideração ao que consta de laudos, né? Até porque o processo é sigiloso, então tem que tomar cuidado até com o que divulga. Mas assim, eu tive acesso à cena do crime, então o que tinha lá, o que continha, sangue, enfim, todas as marcas, sinais, então isso eu posso falar, porque eu tive acesso ao local. É absurdo. Era um balde, parecia que tinha jogado baldes de sangue no local do crime. Não tinha onde você pisar no lugar ali. O que ele fez, todo o canto da casa, tentativa de repente de abrir uma janela, tentativa de abrir uma porta, aquele sangue espalhado na parede, né, ali, até no local onde inicia, supostamente, onde a Cleci tenta de repente buscar uma faca para se defender, que ele vai e ataca ela já ali. Então começa ali toda a cena de horror. Enfim, depois, posteriormente, tem marcas para os quartos. Né? No quarto da Cleci, em que ela estaria com a filha Manuela, é absurdo o que foi visto ali, o que continha, né, na situação. Esperamos que também, durante o processo, se possível, que seja levantado até o sigilo do caso. Claro, preservando as vítimas, principalmente o corpo delas, preservando isso, mas que seja, de repente, levantado para que mostre o que ele cometeu ali, o que ele fez ali, toda a barbárie dele naquela situação. É uma cena realmente assim, muito pesada. E além dos fatos, teve a coragem ainda de abusar delas, enquanto estavam ali, de repente, de alguma forma, morrendo. Sim. E a pessoa ainda abusando delas. Nossa, fortíssimo, né? Extremamente pesado. E a gente até falando dessa situação, falando desse crime bárbaro, você perde o chão. Nós somos seres humanos, né, doutor? Exatamente. A gente não imagina que um monstro desse vai fazer isso com 4 mulheres, né? Mãe e filhas. E acredito eu que no decorrer do processo aí, a defesa da família, o senhor representa, né, o pai, a avó, e a defesa comemorou, até ficou feliz em relação a essa decisão de ir à júri popular? Assim, é uma certa
uma certa, não uma comemoração, né? Mas assim, uma resposta para aquilo que... Isso, esperávamos isso, para que o júri realmente, né, fosse responsável, porque é a população de Sorriso que irá julgar. Então, havia muito essa expectativa, né? Era o que queríamos. Assim, hoje fazem 8 meses exatamente que o crime foi cometido, né? Foi o dia 24 para o dia 25 de novembro do ano 2023. Depois de amanhã, a Cleci completaria 47 anos. Até em conversa com a família, de repente veio como um presente para elas, para que isso tenha sido agilizado, né? Não a situação em si, porque isso ninguém deseja, ninguém quer passar por isso. Mas assim, pelo menos o processo ter andado. E a gente cobra, né? Eu, como assistente de acusação, tenho cobrado muito. Mexeu uma coisa no processo, eu estou em cima, estou cobrando vara criminal, estou cobrando juízo, para que, de repente, isso ainda esse ano se resolva. Se a Defensoria Pública agora abre em prazo para que, se quiserem, podem recorrer, se eles recorrerem, vou acelerar o TJ, vou fazer o possível. Né? Tem que sair, tem que ter uma resposta para a sociedade em si, né? Para a família em si, para que descansem. A gente se respeita, sabe que tem outros casos, mas esse é um caso que comoveu o Brasil. É um caso sem precedentes, um caso que não havia motivo algum para acontecer. As pessoas 4 mulheres estavam dentro de casa. Chegou a ter pessoas que comentaram, mas como 4 mulheres foram mortas, não reagiram? 2 crianças, uma sequer saiu da cama. 2 mulheres ali, ele atingiu uma... Qual que é a condição de uma mulher reagir no momento que ela é atingida por uma faca? É proteger outra pessoa. Não filhos, tinha como. Não, mas assim, não, as pessoas acham que as 4 mulheres poderiam ter se defendido. Gente, ele era forte. Sim, a força de um homem em relação à mulher, e ele abordou primeiro a mãe. Isso tudo indica que foi a Cleci, depois a Emiliane, Manuela e Melissa. Pelo que ele relata, até, enfim, que foi confesso, a Melissa, no caso, foi por conta de que ela estaria gritando demais e, enfim, estava incomodando ele, de certa forma. Então, pelo menos ela, né, não abusou, né, porque seria desgraça ainda maior. Né. Nos autos do processo, no decorrer, não sei se o senhor pode falar isso, a defesa alega que ele estava sob efeito de algum entorpecente, enfim, ou ele fez isso ciente de que estava cometendo esse crime? Assim, da defesa em si, não há argumentos com relação, né, não vou expor aqui detalhes, mas assim, a princípio foi uma defesa normal, enfim, do que dentro das possibilidades deles. Porque as provas são muito contundentes. As provas, principalmente ali, perícias e tudo mais, são muito contundentes. Ali, a agilidade com que foram produzidas também, né, que foram encontrados esses materiais ali no momento. Então, isso ajudou demais. Então, para a defesa, realmente fica difícil, né? Vamos aguardar o que vão, de repente, expor num possível recurso, mas eu creio que nada será alterado para o tribunal do júri. Porque daí a população julga os homicídios e os crimes conexos, que a gente chama, que são os estupros. Então, todos os crimes serão julgados pela população. Existe uma perspectiva ou ideia de quando esse julgamento possa acontecer, se caso a defensoria não recorrer? Eu creio que, se não recorrer, possivelmente já entra na segunda fase do júri e o juiz abre um prazo ali para que a gente apresente as provas que queremos produzir, né? O Ministério Público, a assistência, a acusação e a defesa, e posteriormente já agenda a data do júri. Se a defensoria recorrer, aí dependemos do Tribunal de Justiça ou, de repente, se recorrerem para o STJ ou STF, temos que aguardar todo esse trâmite. A gente sabe que o senhor representa o pai e a avó e acompanhamos também um pedido de indenização do Estado de 40 milhões a respeito de uma situação que vocês apontam de que o Gilberto, ele teria um mandado de prisão em aberto e, anterior a isso, anterior ao crime, teria ido até a delegacia e pedido documentos, foi isso? Exatamente. Ele estava sendo acusado de um crime cometido em Mineiros, no ano de 2013, e desse processo, no ano 2022, no final de 2022, foi expedido mandado de prisão contra ele, em desfavor de Gilberto. E no dia 17, salvo engano, ele tinha cometido aquele crime aqui em Lucas do Rio Verde. E
tem um documento que consta que no dia 19 ele teria ido até a delegacia de polícia civil aqui da comarca de Sorriso. Enfim, se ele foi até a delegacia, dentro da delegacia ou não, aí tem que ser estudado. Estão apontando que não, de repente, mas por quê? Como que continha esse documento, né, em algum local? Aonde foi confeccionado? Um documento timbrado da delegacia, assinado por um agente ali da delegacia, em que Gilberto comunica o extravio dos seus documentos. Sim. Ou seja, junto com esse documento, havia também um croquis explicando onde era a casa de apoio aqui na comarca de Sorriso. Esse documento foi encontrado por um cinegrafista, de uma cidade vizinha aqui, e por uma pessoa, um civil, tá, que estava no local. O que ele relata? Que depois que a polícia saiu, tudo, ainda constava uma caixa com algumas sacolas ali e alguns pertences de Gilberto. O encarregado da obra queria tacar fogo naquilo. Eles falaram, não, espera aí, vamos ver se não tem nada importante. Sim. E nisso foi encontrado esse documento. O repórter fotografou e filmou esse documento, e esse cidadão aqui de Sorriso pegou esse documento, levou até a delegacia e entregou para um agente lá também. E questionou, esse aqui documento foi encontrado lá, e esse croquis também foi encontrado lá. Só que depois disso, nunca mais tivemos notícia. Por um acaso, né, a gente foi procurado por essas pessoas e falaram, eu tenho essa imagem aqui. Mandaram a imagem do documento para a gente, o que consta ali da imagem em si, documento realmente feito pela delegacia, bate com alguns outros que também foram feitos, né, o timbre da delegacia, a assinatura do escrivão, da pessoa ali que recebeu, supostamente teria recebido Gilberto. Enfim, é um documento que liga o Estado com a situação. Então, se de repente ele tivesse sido ali atendido realmente na delegacia, prestado todos os cuidados de verificar se ele tinha mandado de prisão em aberto, ele não sairia. Não sairia dali. Ouvi falaram, né, que mas o nome da mãe estava errado. Mas espera aí, se ele vai num órgão público e comunica, dá o nome dele e passa uma informação errada, ele não vai sair da delegacia enquanto não souberem quem ele é. Também já está cometendo um crime, né? Exatamente. Exatamente. Então, é isso que liga o Estado com a situação. Um documento que comprova que ele teria procurado um órgão público e não foi feito aquilo que deveria ter sido feito. Verificado que ele tinha mandado de prisão em aberto e prendido ele no momento daquele ato. Entendi. E esse processo em si, o pai, que é o autor, e também a avó, a avó, isso. O pai e a avó são os autores. Cada ação, são duas ações, cada uma com pedido de 20 milhões, né, indenização ali pelos danos suportados pela família. A gente sabe que depois dessa tragédia, as forças de segurança, houveram várias ações, principalmente intensificando a fiscalização em obras, né? O doutor acompanhou todo esse momento. Sim. Eles fecharam o cerco, entenderam que ali as pessoas que chegam a Sorriso, a gente precisa ter esse cuidado a mais, mas infelizmente foi depois dessa tragédia, né? Exatamente, foi movimentado pós-tragédia, né? Deveria, de alguma forma, enfim, Sorriso tem capacidades, né? Investe muito em tecnologia. Até quando o pai, o Regivaldo, foi convidado para ir até Brasília, a gente conversou com alguns senadores, demos algumas ideias, participamos também de projetos de lei, 2 projetos de lei, teve a participação nossa aqui. E lá apontamos até questão, por exemplo, de câmeras. Aqui em Sorriso tem câmera em todo lugar. É verdade. Câmeras com reconhecimento facial em órgãos públicos. Não é uma coisa do futuro, isso já é possível. Tem, por exemplo, se a pessoa é atendida no UPA, se é atendida no hospital, se é atendida no CREAS, CRAS, qualquer lugar que vá, órgão público, chegou lá, se tem um reconhecimento, se deve alguma coisa, deixa já uma equipe já especializada nisso, chega lá, né, verifica se realmente a pessoa tem algo contra ela, faz esse serviço. Não é algo que tem que ser aplicado daqui 5, 10 anos. Sorriso já tem capacidade para isso, já existem tecnologias para isso. Temos exemplos de estádios, por exemplo. Reconhece, a polícia vai lá, faz a verificação. Vê certinho, se a pessoa tem algo contra ela, já prende. Então, tem muitas coisas ainda, muitas ideias, muito que fazer para melhorar isso. É que isso não se repita. Porque foi ainda relatado muitas outras situações, né?
As mulheres hoje em dia aqui em Sorriso, qualquer um que se conversa, não só em Sorriso, qualquer local que se conversa com as pessoas, isso afetou absurdamente o dia a dia das pessoas. De mulheres principalmente, mulheres que ficam sozinhas em casa. Entende? Então, assim, deve ser feito. E não é para frente, é agora. Tem condições, muita condição de mudar isso aí. Falando mais uma vez, relembrando em relação a esse júri popular, os crimes que ele cometeu, daria para qualificar em relação a mais ou menos quanto tempo de pena? Olha, pena igual a gente fala, incalculável. É relativo, né? Por exemplo, dos crimes de estupro de vulnerável. Só para explicar ali a situação, que tem dúvidas com relação a Miliane e a Cleci. É estupro de vulnerável porque elas não tinham condições de oferecer resistência no momento em que estavam sendo abusadas. E pela Manuela, por conta da idade dela. Ela era menor de 14 anos, ela tinha 12 anos na época dos fatos. Ali dos crimes de homicídio, tem 4 qualificadoras para os crimes contra Cleci e contra Miliane. E 5 qualificadoras contra Melissa e Manuela. Com relação a Cleci e Miliane, é o meio cruel, o recurso que dificultou a defesa da vítima, é o feminicídio e também para assegurar a execução do outro crime. Com relação a Melissa e Manuela, ainda tem por serem menores de 14 anos, então são 5 qualificadoras. O homicídio simples em si tem uma pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado tem uma pena que vai de 12 a 30 anos. O feminicídio, por ter sido cometido na presença de ascendente e descendente, ainda tem uma causa de aumento de pena que eleva essa pena de 1/3 à metade. Do estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos. Então ele já tinha maus antecedentes e tudo mais. Então a pena dele realmente vai ficar muito alta. No ordenamento jurídico, o máximo que uma pessoa pode ficar presa em regime fechado são 40 anos. Sim. Então esperamos que, pelo menos pela pena que ele pegue, ele pelo menos fique esses 40 anos preso. Mesmo somando todas essas qualificadoras e de todos os crimes, passe, por exemplo, de 100 anos. Isso, perfeitamente. Possivelmente vai passar longe de 100 anos. Mas assim, que com tudo que ele pegue, pelo menos os 40 ele fique fechado. Né? Que, enfim, que aconteça o que deve acontecer com ele, mas pelo menos que ele tenha que cumprir esses 40 anos no fechado. Entendi. Próximos passos, então, para a defesa, acompanhar, aguardar, né? Até porque está nesse período, esse prazo para recurso. Isso. Agora abre prazo para assistência à acusação, para o Ministério Público, né, que é o autor da ação, que é o dono da ação, o Ministério Público. Abre prazo para que a gente recorra e também para que a defesa, caso queira, recorra. Certo. Para você que chegou agora, nós estamos conversando aqui com o Dr. Conrado, ele que representa a família, pai e avó dessa mulher que vocês estão vendo na imagem, mãe e 3 filhas. Foram brutalmente assassinadas aqui em Sorriso. Isso no ano passado, novembro. Foi na madrugada de 24 para 25. Isso, correto. Esse crime chocou não só a cidade de Sorriso, mas todo o Brasil. E nós estamos falando aqui que, através de uma decisão judicial nesta segunda-feira, que determinou que Gilberto vai a júri popular. Ou seja, quem vai sentenciar ele não é um juiz em si, é a população, é isso, doutor? Isso, correto. Será a população. São 7 jurados, entre aqueles que comparecerão ao dia. Até faço aqui um convite, quem de repente quer participar, é só ir até a vara criminal, se inscrever como jurado, não especificamente para esse caso, né, porque tem um limite de pessoas sorteadas, assim para outros casos. Né? O Tribunal do Júri, para quem é jurado, também tem várias vantagens para quem atua como juiz da causa no Tribunal do Júri. Então lá serão 7 pessoas sorteadas e que irão julgar o Gilberto. O juiz togado, que a gente fala, o juiz que vai estar presidindo, apenas dará a sentença, apenas fará o somatório das penas ali aplicadas. Mas quem decide se ele é culpado, se ele é inocente, é a população. Certo. E nós vamos acompanhando, né? Nós vamos trazendo mais informações aqui para vocês. É lamentável falar sobre este crime, porque chocou realmente. Nós aqui relembrando, né, doutor? A gente, como eu disse, nós somos seres humanos, arrepia só de pensar na dor, em tudo que essas vítimas passaram, né? Exatamente. Não, assim, eu falo que não tem como a gente imaginar o que aconteceu.
Não temos como imaginar a dor da família, o que a família sente. Ali, para mim, foi uma época muito pesada. Eu, sei lá, uns 4 meses, desde o dia que eu estive no local, todo dia eu via a cena. Todo dia em casa. Parecia que eu estava pisando naquele local. Sim. Assim, às vezes se sentia o cheiro da situação. E, graças a Deus parou, melhorou. Mas assim, é uma coisa que você não esquece. Está todo dia lidando com isso. Todo dia eu estou no processo vendo isso. Mas é muito chocante. Isso, até o próprio delegado relatou à época que quem esteve nessa situação, presenciou ali, teve a vida completamente mudada. Nunca tinha visto algo como aquilo, aquela cena, né? Não, barbárie demais. Quero agradecer a sua presença, doutor, dizer aqui que o espaço sempre está aberto. Qualquer novidade, estamos à disposição. Eu que agradeço pelo convite e obrigado a todos, obrigado à população também, que tem ajudado, né, a divulgar a situação e que esse crime não seja esquecido e que sirva para que mudanças venham, né, para que nunca mais se repita uma situação como essa, principalmente aqui em Sorriso.